Eu matei a confiança na minha família com uma única mensagem de texto, e assisti enquanto eles se devoravam vivos. Minha irmã mentiu por anos, roubando pedaços da minha vida como se fossem migalhas de pão, e meus pais. Eles ergueram um altar para ela, sacrificando-me no fogo da sua inocência fingida. Agora, com a verdade nua e crua como o vinho tinto derramado no chão de azulejos de Lisboa, eu me pergunto, quem é o monstro quando a mentira morre? O sol de verão em Lisboa entrava pelas janelas altas do nosso apartamento no Bairro Alto, pintando as paredes de um amarelo quente que parecia prometer dias sem fim. Eu tinha 28 anos naquela época, recém-formado em jornalismo pela Universidade de Lisboa, com os cabelos castanhos soltos e uma determinação que me fazia acreditar que o mundo era um lugar onde a verdade sempre vencia. Bobagem. A verdade é uma lâmina enferrujada, que corta devagar e deixa cicatrizes que coçam para sempre. Meu nome é Ana, e naquela manhã de julho, enquanto o cheiro de pastéis de nata subia da padaria lá embaixo, eu ainda acreditava que minha família era o meu porto seguro. Que ilusão deliciosa! Meus pais, João e Maria, nomes tão comuns em Portugal quanto o fado nas noites de Alfama, tinham construído aquela vida com as mãos calejadas do meu pai, que trabalhava como mecânico na garagem do Chiado, e o coração paciente da minha mãe, costurarem uma pequena oficina no Rossio. Eles eram o tipo de casal que se olhava ainda depois de 30 anos de casamento, como se o tempo fosse uma brincadeira cruel que não os tocava. E então havia eu, a filha mais velha, a responsável, a que sempre trazia as notas perfeitas e os planos meticulosos para o futuro. E Clara, minha irmã mais nova, 10 anos mais jovem, com olhos verdes que pareciam poços de inocência e um sorriso que desarmava até os vizinhos mais rabugentos. Clara era o sol da família. Desde pequena, ela chorava e o mundo parava. Lembro-me de uma vez, quando tínhamos 8 e 18 anos respectivamente, eu já na universidade, ela ainda na escola primária, em que ela quebrou o vaso de cerâmica que a avó nos deixara de herança. Em vez de admitir, ela jurou que fora o gato da vizinha, e meus pais, com lágrimas nos olhos pela tristeza dela, compraram um vaso idêntico na Feira da Ladra para acalmar o choro. Eu protestei, disse que era mentira, mas minha mãe me calou com um olhar que dizia, não estrague isso, Ana. Ela é só uma criança. Uma criança. Aos 18, Clara ainda era tratada como tal, enquanto eu carregava o peso de ser adulta. Naquele verão, eu voltara de um estágio em um jornal local, exausta mas eufórica com a notícia de que fora promovida a repórter júnior. Decidi surpreendê-los com um jantar em casa, bacalhau à Brás, o favorito do meu pai, e um vinho verde gelado para brindar. Clara chegara de Porto, onde estudava design gráfico, ou pelo menos era o que dizia. Na verdade, eu suspeitava que ela passava mais tempo em bares do que em aulas, mas quem era eu para questionar? Meus pais a viam como uma artista livre, a alma boêmia que eles nunca tiveram coragem de ser. O jantar correu como sempre, risadas altas, histórias do meu pai sobre os clientes excêntricos da garagem, minha mãe servindo porções extras para Clara porque ela está magrinha demais, coitada. Eu falei da promoção, mas as palavras se perderam no ar como fumaça de cigarro. Clara inclinou-se para frente, os olhos brilhando. Eu tenho novidades também. Fui aceita em um estágio em Milão. Uma agência de moda enorme. Meus pais explodiram em aplausos, abraços, beijos. Milão. Eu sabia que era mentira, vir as mensagens dela no celular esquecido na mesa de centro, trocas com um namorado instável sobre fugir para a Espanha. Mas sorri. Por eles. Por nós. Naquela noite, enquanto lavava a louça, minha mãe se aproximou, secando as mãos no avental florido. Ana, minha filha, você é tão forte. Mas não se preocupe tanto com o futuro. Deixa a Clara voar, ela precisa disso. Voar. Como se eu fosse a âncora que prendia. Senti um aperto no peito, algo afiado como o sal do mar de Cascais raspando a pele. Mas engoli. Sempre engolia. Dias depois, a primeira rachadura apareceu. Eu estava no meu quarto, revisando notas para uma matéria sobre corrupção na Câmara Municipal, quando Clara bateu à porta. Ela entrou sem esperar convite, vestida com um robe de seda que comprara em uma viagem que nunca fizera. Ana, preciso de um favor. Seus olhos, aqueles poços verdes, agora pareciam rasos, calculistas. Posso usar o seu cartão de crédito? Só por um mês. O meu sumiu, e o estágio em Milão. Bem, eles pedem uma caução. Eu ri, achando que era piada.
Não era. Ela precisava de 1000 euros. Para o sonho dela. Recusei, claro. Expliquei que meu salário mal cobria o aluguel e as contas da família. Sim, eu ajudava com as prestações da casa, enquanto Clara investia no futuro. Ela saiu bufando, murmurando algo sobre egoísmo. Na manhã seguinte, o inferno começou. Meu pai me chamou para a cozinha, o rosto vermelho como o vinho do Douro. Ana, o que você fez com a Clara? Ela chorou a noite toda, dizendo que você a humilhou, que disse que ela era uma vagabunda preguiçosa. Eu pisquei, atonita. Vagabunda. Eu nunca. Mas ali estava Clara, encolhida no sofá, os olhos inchados, minha mãe acalmando-a com chá de camomila. É mentira dela, pai. Ela pediu dinheiro que eu não tenho. Mas as palavras soaram fracas, como um sussurro contra o vento do Tejo. Meu pai balançou a cabeça. Você é a mais velha, Ana. Devia proteger ela, não julgar. Proteger. A palavra ecoou na minha mente como um sino rachado. Eles a protegiam de mim, na verdade. A partir dali, as mentiras se multiplicaram como era selvagem nas paredes antigas do Chiado. Clara contava histórias, que eu a traíra com o namorado dela, um cara que eu nunca vira, que roubara suas joias para pagar dívidas de jogo, eu nem jogava, que a incentivara a drogar-se em festas, como se eu soubesse de alguma. Cada acusação era um soco no estômago, e meus pais. Eles absorviam tudo, regurgitando de volta como veneno doce. Clara é sensível, Ana. Você é dura demais. Sensível. Eu era dura porque dizia a verdade. Uma noite, após uma briga feia, Clara gritando que eu era a invejosa que sabotava o sucesso dela, eu saí de casa, caminhando pelas ruas empedradas do bairro Alto até o mirador de Santa Catarina. O Tejo brilhava abaixo, preguiçoso e indiferente, enquanto eu chorava pela primeira vez em anos. Porque eles não viam. Porque a mentira dela era mais doce que a minha verdade. Sentei-me no banco de ferro forjado, sentindo o metal frio contra a pele, e jurei, um dia, eles veriam. Todos veriam. Mas naquela noite, o ódio era só uma semente, plantada no solo fértil da minha raiva contida. Os meses se arrastaram como o trânsito na ponte 25 de Abril em hora de pico. Eu me joguei no trabalho, cobrindo histórias de fraudes em empresas de vinho no Alentejo, entrevistando vítimas que, como eu, haviam sido traídas por quem amavam. Cada reportagem era um espelho, mulheres fortes, ignoradas, enquanto os mentirosos dançavam livres. Clara, enquanto isso, viajava, postagens no Instagram de praias em Faro que eu sabia serem falsas, filtros pesados escondendo olheiras de noites mal dormidas. Meus pais mandavam dinheiro, imploravam que eu fosse mais carinhosa. Eu respondia com silêncios. Então veio o golpe final. Era novembro, o ar úmido de outono carregado com o cheiro de castanhas assadas nas ruas. Recebi uma ligação do meu editor, uma denúncia anônima sobre desvio de fundos em uma agência de design em Porto. O nome. A empresa onde Clara estagiava. Meu coração acelerou. Liguei para ela, mas o telefone tocava vazio. Quando cheguei em casa, meus pais estavam na sala, faces pálidas. Clara havia ligado chorando. Ana está-me difamando no jornal. Ela quer me destruir porque inveja meu sucesso. O artigo nem sairá ainda. Mas ali estava a semente brotando, venenosa e rápida. Eles me confrontaram, meu pai com a voz trêmula, é verdade, Ana. Você faria isso com a sua irmã? Eu ri, um riso amargo como o zimbro no ginginha. Perguntem a ela onde está o dinheiro que vocês mandam. Mas eles não perguntaram. Em vez disso, me pediram para deixar de lado. Deixar de lado. Como se eu fosse a intrusa na minha própria casa. Naquela noite, sozinha no quarto, abri o laptop e comecei a cavar. Não por vingança ainda, ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesma. Mas pela verdade. E-mails hackeados, um truque sujo aprendido em uma matéria sobre cibersegurança, extratos bancários falsificados que Clara usava para encobrir festas em Ibiza disfarçadas de cursos. Cada descoberta era um corte, sangrando a ilusão da família perfeita. E no fundo do poço, encontrei o pior, cartas antigas, de quando éramos crianças. Clara confessando a uma amiga que invejava minha perfeição, que mentiria para equilibrar as coisas. Meus pais sabiam. Não.
Mas deviam ter visto os sinais. Deitei-me na cama, o teto girando como as rodas de um carro na marginal. O ódio cresceu, não como uma chama selvagem, mas como uma brasa lenta, consumindo tudo por dentro. Eu não era mais a Ana forte. Era a Ana quebrada, forjada no fogo da traição. E então, sussurrei para as sombras, vocês vão pagar. Todos vocês. O inverno chegou a Lisboa como um amante ciumento, com chuvas que batiam nas janelas como dedos impacientes e um vento que uivava pelas vielas estreitas do Alfama. Eu passava as noites em claro, o laptop iluminando meu rosto como uma lua artificial, enquanto desenterrava os esqueletos do armário de Clara. Não era só vingança, era sobrevivência. Cada mentira dela era um tijolo na parede que me separava dos meus pais, e eu precisava derrubá-la, nem que fosse com as unhas. Comecei pequeno. Uma mensagem anônima para o editor da agência em Porto. Verifiquei os comprovantes de viagem de Clara Sousa. Nada cheira a Milão. Não assinei, mas o suficiente para acender o pavio. Dias depois, Clara ligou histérica. O que você fez, Ana? Eles me demitiram. Disseram que eu falsifiquei documentos. Sua voz era um misto de raiva e pânico, aqueles olhos verdes agora turvos através da tela do vídeo. Eu fingi surpresa. Como assim? Talvez devesses ter sido honesta desde o início. Mas por dentro, o prazer era ácido, queimando como aguardente na garganta. Meus pais, é claro, culparam a mim. Vieram à minha porta, não, à porta da casa que eu pagava metade, com Clara entre eles como uma virgem sacrificada. Minha mãe chorava, o lenço amassado na mão. Ana, porque você odeia tanto a sua irmã. Ela é tudo o que temos de bom nesta família. Tudo o que temos de bom. As palavras me acertaram como um tapa de luva de couro. Meu pai, mais prático, resmungou sobre provas falsas e inveja de irmã. Inveja. Como se eu invejasse a vida dela, uma teia de mentiras que desabava a cada puxão. Deixei-os entrar, servi café forte como o de uma esplanada no terreiro do Paço, e assisti enquanto Clara tecia outra rede. Foi um erro, pai, mãe. Alguém me sabotou. Ana sabe como é o mundo do design, cheio de rivais. Rivais. Eu ri por dentro. O mundo do design, para ela, era o balcão de um bar em Bairro Alto, onde trocava favores por drinks. Mas calei-me. Deixei a semente crescer. Quando saíram, prometendo conversar mais tarde, eu já tinha o próximo passo, um dossiê. Fotos de festas, recibos de hotéis em Espanha, e-mails com o ex-namorado confessando que ela usava o cartão dos pais para emergências românticas. Trabalhar como repórter me deu ferramentas afiadas. Eu entrevistei discretamente um colega de Clara em Porto, um rapaz magro chamado Miguel, com tatuagens de âncoras nos braços, que trabalhava na mesma agência. Encontrei-o em um café perto da livraria Lelo, o ar cheirando a livros velhos e expresso. Ela era boa no Photoshop, ele disse, rindo amargamente, mas péssima na ética. Copiava portfólios, mentia sobre clientes. Quando descobriram, culparam o estagiário novo. Como sempre. Voltei para Lisboa de trem, o Douro passando como uma fita verde pela janela, e me senti poderosa pela primeira vez em meses. Não era mais a filha traída, era a caçadora. Mas o poder tem seu preço. Naquela noite, sonhei com minha infância, Clara e eu correndo pelas ruas de Belém, lambendo gelados de pastelaria, rindo enquanto o sol se punha no mosteiro dos Jerónimos. Acordei suando, o peito apertado. Irmãs. A palavra doía como uma farpa sob a unha. A primavera trouxe flores de jacarandá roxo pelas avenidas, mas para mim, era só mais uma estação de espera. Clara voltou para casa, recuperando-se do trauma, como minha mãe dizia. Ela se instalou no meu antigo quarto, espalhando roupas coloridas pelo chão como confetes de uma festa que eu não fora convidada. Eu me mudei para um apartamento minúsculo em Alcântara, perto dos estaleiros abandonados, onde o barulho dos comboios me embalava como um berço de ferro. Meus pais visitavam mais ela do que a mim, levando frutas frescas do mercado da Ribeira e histórias de como ela está se recuperando bem. Eu os via de longe, jantares em família que eu boicotava, fotos no Facebook de Clara, estudando, com um livro de design aberto, de cabeça para baixo, notei. O ódio se transformava em algo mais profundo, uma análise fria da psique humana. Porque pais protegem o fraco.
Porque o fraco os faz se sentirem fortes. Meus pais, com suas vidas simples, viam em clara a juventude que perderam, o sonho que eu, a prática, roubara ao crescer rápido demais. Eu era o lembrete da realidade, ela, a ilusão. Então, planejei o próximo golpe. Usei contatos no jornal para acessar registros bancários públicos, nada ilegal, só jornalismo investigativo. Descobri transferências, milhares de euros dos meus pais para contas em nome de amigos de Clara, que na verdade eram dela, gastas em roupas de marca em Madrid e voos para Ibiza. Confrontar diretamente? Não. Em vez disso, enviei cópias anônimas para um blog de fofocas lisboetas, o tipo que devora escândalos como sardinha assada. O post saiu uma semana depois. Filha de família lisboeta gasta herança em festas VIP, quem paga a conta? O caos explodiu. Clara me ligou às 2 da manhã, voz rouca de choro, sua vadia. Você vazou isso. Meus amigos estão rindo de mim. Eu fingi sono. Clara, vai dormir. Amanhã é outro dia. Mas desliguei com um sorriso. No dia seguinte, meus pais apareceram no meu trabalho, o jornal no chiado, com rostos como fantasmas do fado. Ana, por favor, pare com isso. A Clara está destruída. Ela tentou. Ela tentou se machucar. Se machucar. O blefe clássico. Mas vi o medo nos olhos deles, e algo em mim se quebrou, não de pena, mas de nojo. Eles ainda a escolhiam. Saí do escritório cedo, caminhei até o castelo de São Jorge, subindo as escadarias íngremes até o topo, onde o vento batia forte e o Tejo se estendia como uma veia azul. Ali, sozinho entre as muralhas antigas, gritei. Não palavras, só som puro, e quando nas pedras como o lamento de uma moura encantada. O ódio não era mais semente, era raiz, entrelaçando-se no meu coração. Eu precisava de mais. Precisava que eles sentissem o que eu sentia, o isolamento, a dúvida, a erosão lenta da alma. De volta ao apartamento, abri um caderno novo, não digital, papel grosso como os das antigas bodegas do Douro. Escrevi o plano, fase 1, expor as mentiras pequenas, fase 2, atingir os pais, fase 3, o confronto final. Cada linha era uma confissão, uma terapia sombria. Eu me via no espelho do banheiro, olhos fundos, mas firmes. A Ana de antes estava morta, esta era renascida, afiada como uma navalha de barbear. Clara contra-atacou, é claro. Espalhou rumores no círculo de amigos comuns, que eu tinha um caso com o chefe, que era alcoólatra, que invejava tanto que sabotava a carreira dela por ciúmes de não ser bonita. Amigos distantes me mandaram mensagens, é verdade, Ana. Eu respondi com silêncios, deixando a dúvida fermentar. Mas uma amiga verdadeira, Sofia, de tempos de faculdade, me ligou. Ana, isso é loucura. Sua irmã é tóxica. Você precisa cortar. Cortar. A ideia me aterrorizava e excitava. Naquele fim de semana, fui a um concerto de fado em Alfama, sozinha, o som da viola ecoando nas minhas costelas como batidas de um coração ferido. A fadista cantava de perda e traição, e eu chorei não por fraqueza, mas por liberação. Quando saí, a rua molhada de chuva refletia as luzes dos lampiões, e decidi, o próximo passo seria pessoal. Mandaria o dossiê para meus pais, não como acusação, mas como prova de amor. Veriam a verdade ou se afundariam na mentira. O jogo estava apenas começando. O verão voltou a Lisboa com uma vingança, o calor subindo do Tejo como vapor de uma panela esquecida no fogo, tornando as ruas um labirinto de suor e suspiros. Eu havia-me tornado uma sombra na própria vida, repórteres notavam minha distração nas reuniões, amigos se afastavam como ondas recuando da praia de Carcavelos. Mas por dentro, eu fervia. O dossiê estava pronto, uma pasta de 20 páginas, impressa em papel reciclado de uma papelaria no Cais do Sodré, com gráficos simples mostrando as transferências, fotos borradas de festas, transcrições de chamadas gravadas, com consentimento duvidoso, mas quem liga para a ética quando o coração sangra? Enviei pelo correio, anônimo, endereçado aos meus pais com uma nota, para proteger o que resta da família. Leiam com o coração aberto. Corações abertos. Ironia pura, já que o deles batia só por Clara. Esperei, contando os dias como um prisioneiro marca entalhos na parede. 3 dias depois, o telefone tocou.
Era minha mãe, voz trêmula como folhas de oliveira no vento. Ana, o que é isso? Cartas horríveis, mentiras sobre a Clara. Ela está devastada, diz que você forjou tudo para nos separar. Forjou. A palavra me fez rir, um som seco como o estalo de um ramo seco. Não forjei nada, mãe. É a verdade. Pergunta ela. Mas ela não perguntou. Em vez disso, implorou, volte para casa, filha. Conversemos como família. Família. A palavra era um veneno agora, doce como maduro de figo, mas podre por dentro. Fui, claro. Não por fraqueza, mas para ver o espetáculo. A casa cheirava a ensopado de grão de bico, o conforto português contra o caos. Clara estava no sofá, maquiagem borrada como um quadro de Picasso mal feito, murmurando sobre perseguição. Meus pais sentaram-nos à mesa da cozinha, a mesma onde comíamos domingos de família, e abriram o dossiê como se fosse uma bomba. Meu pai folheou as páginas, testa franzida como as rugas de um mapa antigo. Isso. Isso não pode ser. A Clara jurou que era tudo verdade. Jurou. Como se o juramento dela valesse mais que papel e tinta. Clara soluçou. É fake, pai. Ana sempre odiou mim porque eu sou livre, e ela é presa nas regras. Livre. Eu quis gritar, livre para roubar, para mentir, para sugar a vida dos outros como uma sanguessuga no pescoço. Mas me contive. Em vez disso, disse calmamente, liguei para o banco. Verifiquei as transferências. Meu pai hesitou, mas pegou o telefone. A ligação durou minutos eternos, o silêncio da cozinha cortado só pelo tic-tac do relógio de parede, herança do avô pescador de Setúbal. Quando desligou, seu rosto era cinza como as nuvens de tormenta sobre o Atlântico. Eles confirmam. Algumas transferências estranhas. Clara explodiu, foi hackeado. Alguém me odiava no trabalho. Mas o ar mudara. Minha mãe olhou para ela, pela primeira vez, com dúvida nos olhos, uma fresta na armadura. Eu saí antes que o castelo desabasse, o coração martelando como o badal de um sino na sede de Lisboa. A dúvida era minha aliada agora. Nos dias seguintes, Clara me bombardeou com mensagens, raiva, súplicas, ameaças veladas de contar tudo sobre você. Tudo. Como se ela soubesse segredos que eu não contara, o aborto aos 22, o caso breve com um professor na universidade, a solidão que me fazia acordar gritando à noite. Mas ela não sabia, só blefava, como sempre. Bloqueei-a, mas o dano estava feito. Meus pais ligavam esporadicamente, voz hesitante, estamos investigando, Ana. Mas a Clara está mal. Mal. Como eu estivera por anos. Mergulhei mais fundo na psique dela. Li livros em segredo, Freud emprestado da Biblioteca Nacional, tratados sobre narcisismo de um psicólogo de Coimbra. Clara não era má por natureza, era moldada pela proteção excessiva, uma criança eterna alimentada por elogios falsos. Meus pais a criaram como uma boneca de porcelana, frágil demais para o mundo real, e agora a boneca rachava, revelando o vazio dentro. Mas entender não perdoava. Perdoar era para os fracos, eu era a forjada no fogo. O próximo movimento foi sutil, uma entrevista anônima em um podcast de True Crime lisboeta. Minha família me traiu com mentiras, eu disse, voz distorcida, contando a história sem nomes. O episódio viralizou, 200.000 downloads em uma semana, debates em cafés de Belém sobre famílias tóxicas em Portugal. Clara ouviu, claro. Ligou para meus pais em pânico, é ela. Ana está me expondo publicamente. Dessa vez, eles duvidaram dela o suficiente para confrontá-la. Ouvi a briga pelo telefone, que minha mãe deixara no viva voz por acidente, gritos, pratos quebrando, Clara uivando, vocês me amam mais que a ela. A mais. A ferida exposta. Meu pai, voz rouca, Clara, prove que não é verdade. Mostra os comprovantes. Silêncio. Então, choro. Mas sem provas. Quando a ligação caiu, eu caminhei pela ponte Vasco da Gama ao pôr do sol, o Tejo laranja abaixo, e senti o primeiro gosto real de vitória. Não era doce, era salgado, como lágrimas misturadas ao mar. Mas a vitória tem sombras.
Sofia, minha amiga, me confrontou em um jantar no Time Out Market. Ana, isso está te consumindo. Para antes que vire obsessão. Obsessão. Talvez fosse. Noites em claro, revendo o dossiê como um ritual, sonhando com Clara afogando-se em mentiras como areia movediça. Acordei uma manhã com mãos trêmulas, o espelho mostrando uma estranha, olhos selvagens, sorriso torto. Quem era eu agora? A vítima ou o algoz? Decidi pausar. Fui para o Alentejo por um fim de semana, dirigindo o velho Fiat do meu pai até Évora, onde o sol batia nos campos de sobreiros como um abraço quente. Caminhei entre as cortiças, o ar cheirando a terra vermelha e ervas selvagens, e tentei lembrar quem eu era antes. A Ana que sonhava com matérias premiadas, que ria com Sofia em esplanadas do Estoril. Mas o ódio era tenaz, como as raízes dos sobreiros. Voltei renovada, não para parar, mas para acelerar. Clara cometeu o erro fatal então. Mandou uma mensagem para o meu editor, anônima, mas com erros de digitação que a denunciavam. Ana Sousa é uma plagiadora. Demitam-na. Plagiadora. Eu, que vivia de palavras honestas. O editor riu, mas investigou por rotina. Encontrou o IP dela em Porto. Confrontou-a por e-mail, e ela confessou em pânico, implorando sigilo. Mas o e-mail vazou, para mim, cortês e de um colega solidário. Era o momento. Chamei meus pais para um café no Martinho da Arcada, o lugar histórico onde Camões outrora bebia. Sob o teto alto, com o cheiro de pastéis e café, mostrei o e-mail. Vejam. Ela tentou-me destruir. Meu pai leu, rosto endurecendo como cortiça. Minha mãe cobriu a boca, lágrimas escorrendo. Clara. Porquê? Porquê? A pergunta que eu fizera 1000 vezes. Eles foram embora em silêncio, mas algo mudara. Naquela noite, Clara ligou para mim, não para suplicar, mas para declarar guerra. Você acha que ganhou? Eles ainda me amam mais. Sempre amarão. Sempre. A palavra me gelou. Mas eu respondi, voz baixa como o sussurro do vento em Sintra, vamos ver, mana. Vamos ver. Outono pintava Lisboa de tons ocre e vermelho, as folhas das árvores na Avenida da Liberdade caindo como confetes de um carnaval melancólico. Eu havia cruzado a linha agora, não mais investigadora, mas arquiteta de quedas. O e-mail de Clara era a chave mestra, abrindo portas que eu nem sabia existirem. Meus pais, pela primeira vez, questionavam abertamente. Precisamos de uma reunião familiar, minha mãe disse por telefone, voz frágil como vidro de murano. Sem segredos. Sem segredos. Como se isso fosse possível. Marquei no nosso antigo apartamento, mas sob minhas condições, um terapeuta neutro, um homem de meia idade chamado Dr. Mendes, recomendado por Sofia, que trabalhava em uma clínica no Príncipe Real. Ele era o tipo calmo, com óculos de armação fina e um caderno que nunca julgava. Clara chegou atrasada, maquiagem perfeita mascarando a exaustão, vestida como para uma gala no Coliseu dos Recreios. Isso é ridículo, resmungou ao sentar. Terapia. Eu não sou louca. Louca. Não, só mentirosa. Há diferença. O Dr. Mendes começou devagar, perguntas suaves sobre a infância, memórias felizes. Meu pai falou de pescarias no Tejo, minha mãe de natais com rabanadas douradas. Eu sorri, mas por dentro, catalogava, cada elogio a Clara, cada omissão minha. Então, veio o turno dela. Eu só queria ser amada, disse, lágrimas caindo como pérolas falsas. Ana sempre foi a perfeita, e eu. A defeituosa. Defeituosa. O teatro era impecável, até o terapeuta inclinou a cabeça em empatia. Mas eu tinha a faca. Mostrei o e-mail. O ar na sala ficou espesso como névoa de serra. Clara piscou, negou, não fui eu. Alguém usou meu computador. Mas o Dr. Mendes, astuto, pediu provas. Ela gaguejou, e aí veio o colapso, confissões aos pedaços. O estágio falso, as festas, o dinheiro. Eu só queria ser alguém, soluçou. Vocês me tratavam como bebê, e Ana como adulta. Eu precisava compensar. Compensar. Com mentiras que nos dilaceraram.
Meus pais sentaram em choque, mãos entrelaçadas como náufragos em uma jangada. Meu pai, voz rouca, porque não nos disse, filha. Poderíamos ter ajudado de verdade. Ajudado. Mas ajudar significava confrontar a ilusão, e ilusões são frágeis. Minha mãe olhou para mim, pela primeira vez com culpa. Ana, perdoa-nos. Fomos cegos. Perdoar. A palavra pairou como fumaça de incenso em uma igreja de Mafra. Saímos dali fragmentados. Clara foi para um quarto de hotel em baixa, para pensar, disse o terapeuta. Meus pais me abraçaram na rua, o cheiro de colonia do meu pai misturado ao perfume floral da minha mãe. Obrigado por nos acordar, murmurou ele. Acordar. Mas o sono dos justos é profundo, e eu sabia que o rancor dela não morreria fácil. Naquela noite, sozinha no meu apartamento de Alcântara, com o rumor dos tramvias como uma canção de ninar, eu me perguntei, e agora? A vingança me trouxera a verdade, mas a um custo. Amigos perdidos, noites insones, uma frieza no peito que me fazia estranha até para mim mesma. Liguei para Sofia, voz embargada, eu venci, mas me sinto vazia. Ela riu suavemente. Vazia é melhor que cheia de veneno, Ana. Reconstrua. Reconstruir. A ideia era tentadora. Comecei devagar, corridas ao amanhecer pela marginal, o mar batendo como aplausos, cafés longos com colegas do jornal, rindo de histórias bobas sobre prazos perdidos. Mas Clara não desistia. Mandava mensagens esporádicas, você destruiu tudo. Mas eu sei o seu segredo. O aborto. Vou contar para eles. O aborto. Meu segredo enterrado, uma perda aos 22, um amor fugaz que terminara em dor. Como ela soubera. Uma fofoca velha, talvez. Mas a ameaça era real. Ignorei, mas o medo rastejava como lesmas após a chuva. Decidi contra-atacar, publiquei uma matéria no jornal, anônima na essência, sobre famílias destruídas por mentiras crónicas. Usei estatísticas de psicólogos portugueses, um em cada 4 lares em Lisboa lidava com dinâmicas tóxicas assim. A matéria explodiu, republicada em sites nacionais, debates no Twitter sobre proteger o fraco ou confrontar a verdade. Clara leu, claro. Ligou para meus pais, acusando-me de explorar nossa dor. Mas dessa vez, eles a calaram. Chega, Clara. Hora de crescer. Crescer. A palavra ecoava na minha mente como um mantra. Eu crescer à força, moldada pela rejeição, ela, forçada agora pelo colapso das muletas. Meus pais iniciaram terapia em casal, convidando-me para sessões esporádicas. Numa delas, no consultório com vista para o Jardim da Estrela, meu pai confessou, sempre temi perder a Clara, porque ela me lembrava da tua mãe jovem, livre, imprevisível. Você era como eu, Ana, estável, mas solitária. Solitária. Admitir isso doía, mas curava. Minha mãe acrescentou, culpei você por ser forte, porque eu não era. Forte. Eu ria agora, amarga. Forte o suficiente para perdoar. Talvez. Mas o rancor por Clara era uma fera acorrentada, rosnando baixo. Ela reapareceu semanas depois, magra como um galho de sobreiro, pedindo para voltar para casa. Meus pais hesitaram, consultando o terapeuta. Com condições, disse ele. Trabalho honesto, terapia individual. Ela aceitou, mas seus olhos, ao me verem na porta, brilhavam com ódio disfarçado de arrependimento. Desculpa, mana, murmurou. Mana. A palavra era uma faca embainhada. Eu observava de longe, limpando a casa sem reclamar, matriculando-se em cursos online de verdade. Mas eu sabia, mentirosos não mudam, só esperam um momento. E o momento veio numa festa de família no Natal, com luzes piscando nas ruas de Chiado e o cheiro de peru assado preenchendo o ar. Clara, bêbada de vinho do Porto, sussurrou no meu ouvido, você acha que ganhou? Eu ainda tenho cartas na manga. Cartas. Meu estômago revirou. Naquela noite, enquanto todos dormiam, revirei a bolsa dela. Encontrei um pendrive, gravações antigas, minhas confissões adolescentes sobre o medo de falhar, distorcidas para soar como fraqueza. E pior, um e-mail draft para um tabloide, prometendo a história chocante da repórter que destruiu a família por vingança.
Chocante. Eu a confrontei na cozinha, ao amanhecer, luz cinzenta filtrando pelas cortinas. Para com isso, Clara. Acabou. Ela sorriu, venenosa. Nunca acaba. Você me deve isso. Devia. O ódio renasceu, mais puro agora. Saí dali, dirigindo para Cascais, o mar agitado como minha alma. Parei na praia da Conceição, pés na areia fria, e chorei pela menina que fôramos. Mas o choro secou rápido. Voltei com um plano final, expor tudo, publicamente, sem piedade. Não por raiva, mas por libertação. A fera seria solta. O ano novo trouxe fogos de artifício sobre o Tejo, explosões coloridas que iluminavam o céu de Lisboa como promessas falsas de renovação. Mas para mim, era o prelúdio da tempestade. O pendrive de Clara era dinamite, e eu não esperaria que ela acendesse o pavio. Copiei os arquivos, analisei cada gravação, trechos editados, minha voz jovem soando fraca, manipulados para pintar-me como a vilã. Ela era uma mestra, admito, o Photoshop da alma, cortando e colando verdades até virarem ficção. Confrontar os pais de novo? Não. Eles estavam frágeis, reconstruindo com terapia e jantares tímidos. Em vez disso, fui ao Dr. Mendes sozinho. Seu consultório, com cheiro de livros velhos e chá de hortelã, era um santuário. Vingança é um ciclo, Ana, disse ele, ajustando os óculos. Quebra-o ou ele te quebra. Ciclo. Como o fado, que canta dor e volta à dor. Eu quero quebrá-lo, respondi. Mas preciso que ela sinta o fundo do poço primeiro. Ele suspirou, mas deu o nome de um grupo de apoio para vítimas de abuso familiar em Lisboa, não para mim, mas para usá-lo como rede. Enquanto isso, Clara jogava seu jogo. Voltou ao trabalho, um emprego real em uma gráfica no Intendente, arranjado pelos pais, mas espalhava veneno sutil, comentários no Facebook sobre irmãs que traem, likes em posts sobre narcisistas no jornalismo. Amigos comuns me olhavam torto em cafés do bairro alto. Eu sentia os olhares como agulhas, mas endureci a pele como a casca de uma amêijoa. O plano se formou como uma onda crescendo no mar da Ericeira, uma matéria final, minha obra-prima. A teia de mentiras, como a traição familiar destrói vidas em Portugal moderno. Usei pseudonimos, mas detalhes inconfundíveis, o apartamento no bairro alto, as transferências para Ibiza, as gravações manipuladas. Entrevistei fontes anônimas, eu mesma, em múltiplas vozes, psicólogos do Porto, até uma vítima similar de uma família alentejana. O editor adorou, isso vende, Ana. É cru, real. Real. Como o sal nas feridas. Publiquei em março, com a primavera florescendo em jacarandás roxos pelas ruas. O impacto foi um tsunami. O jornal esgotou edições, debates na TVI sobre dinâmicas familiares tóxicas, até um convite para um talk show no Fator X. Mas o pessoal, Clara explodiu. Ligou para mim no meio da noite, voz estridente, sua puta. Você me expôs. Todo mundo sabe agora. Todo mundo. Os pais dela, os amigos falsos, o mundo lisboeta pequeno e fofoqueiro. Ela apareceu na minha porta ao amanhecer, olhos selvagens, cabelo desgrenhado como algas no areal. Porquê? Eu estava mudando. Mudando. Ri na cara dela. Você estava planejando me derrubar de novo. Acabou, Clara. Bati a porta, mas ouvi os socos, os gritos, eu te odeio. Você destruiu nossa família. Nossa. Como se ela a tivesse construído. Meus pais ligaram horas depois, voz do meu pai quebrada. Ana, vimos a matéria. É sobre nós. Confessei. Silêncio, então soluços da minha mãe. Viemos aí. Vieram, e pela primeira vez, abraçaram-me primeiro. Sentamos na minha sala minúscula, chá esfriando nas canecas, e falamos, não como feridos, mas como sobreviventes. Perdemos anos, disse meu pai, protegendo uma ilusão. Ilusão. A palavra selou o pacto. Clara fugiu para Porto, cortando contatos. Rumores diziam que ela entrara em uma clínica de reabilitação, não drogas, mas comportamento compulsivo, segundo o terapeuta. Eu não me importava. O vazio pós-vitória era vasto,
como o oceano visto de cabo da roca. Sofia me arrastou para viagens, um fim de semana em Óbidos, muralhas medievais nos abraçando como velhos amigos, Sintra com suas brumas mágicas, onde contei tudo sobre os eucaliptos. Você é livre agora, disse ela. Livre. O peso saía, lento como mel de um favo. Mas a liberdade tem fantasmas. Sonhos com Clara criança, rindo na praia do Tamariz, misturados a pesadelos dela me afogando em mentiras. Acordava suando, questionando, fui longe demais. O Dr. Mendes dizia não, justiça não é vingança, é equilíbrio. Equilíbrio. Eu buscava-o em corridas pelo Parque Eduardo VII, no gosto de um vinho tinto de Dau em Matascas do Moraria. Então, o contragolpe. Um e-mail do tabloide para o qual Clara planejara vazar, temos a história dela. Quer comprar os direitos. Direitos. Como se minha dor fosse mercadoria. Recusei, mas avisei meus pais. Eles, agora aliados, confrontaram-na por carta, volto quando estiver pronta para a verdade, não para mais jogos. Pronta. Ela não voltou. Meses passaram, primavera virando verão novamente. Minha carreira decolou, prémios por jornalismo investigativo, palestras em universidades de Coimbra sobre a ética da verdade familiar. Mas o sucesso era agridoce, como uma laranja blue do Algarve. Em uma noite de julho, sozinha na varanda, olhando as luzes do 25 de abril pescando, eu chorei pela perda, não só da irmã, mas da família ingênua que sonháramos. Clara reapareceu em agosto, um e-mail curto, estou em terapia. Desculpa. Posso ver vocês? Desculpa. 5 letras que não curavam, mas abriam uma porta. Meus pais responderam sim, com condições. Eu hesitei, mas fui ao encontro em um café neutro no Chiado, sob as arcadas sombreadas. Ela estava diferente, cabelos curtos, olhos sem maquiagem, um anel simples no dedo, de um curso de joalharia real, jurou. Eu era uma criança perdida, disse, voz baixa. Você me forçou a crescer. Forçou. Não era elogio, mas verdade. Falamos horas, não como inimigas, mas como sobreviventes de uma guerra civil. Não perdoei tudo, cicatrizes não somem, mas soltei a corrente da fera. Naquela tarde, caminhamos pelo Tejo, o sol batendo quente, e pela primeira vez em anos, ri de verdade. Não era o fim, era um recomeço frágil, como azulejos colados após um terremoto. Mas bastava. O outono final de 2025 chegou suave a Lisboa, com ventos mornos carregando o aroma de uvas colhidas no Douro e folhas douradas dançando nas calçadas do Rossio. Eu havia sobrevivido, não intacta, mas remendada, como um azulejo lascado restaurado por mãos hábeis. A família se reunia agora com cautela, jantares semanais no apartamento dos meus pais, onde Clara contava histórias verdadeiras de seu curso em Porto, e eu compartilhava clippings de matérias sobre corrupção em vinícolas alentejanas. Meus pais mediavam, olhos mais sábios, toques mais gentis. Aprendemos devagar, dizia minha mãe, servindo sopa da pedra. Devagar. Como o vinho envelhecendo em barris de carvalho. Mas a paz era tênue, como a névoa matinal em Sintra. Clara tropeçava às vezes, uma mentira branca sobre um atraso, um silêncio evasivo sobre finanças. Eu notava, mas não cutucava. O Dr. Mendes nos ensinara, crescimento é recaídas, não perfeição. Recaídas. Eu tivera as minhas, noites de dúvida, onde revivia o ódio como um filme em loop, questionando se a verdade valera o preço. Minha vida florescia além da família. O jornal me promoveu a editora sénior, e eu lancei um livro, Mentiras que constroem muros, histórias reais de traição em Portugal, inspirado na nossa saga, mas anonimizado. Lançamento no FNAC do Chiado, com Sofia ao lado, champanhe borbulhante e aplausos que ecoavam como ondas no guincho. Clara veio, quieta no fundo da multidão, e depois me abraçou, orgulhosa de você, mana. Orgulhosa. Doeu, mas curou. Ainda assim, o rancor sussurrava. Em uma sessão final de terapia, confessei ao Dr. Mendes, parte de mim quer que ela sofra mais. Ele sorriu, sábio, essa parte é humana. Mas escolha a compaixão, ela liberta mais que a dor. Compaixão. Pratiquei-a devagar, convidando Clara para uma corrida na Marginal, compartilhando vinhos em esplanadas de Belém,
ouvindo suas confissões sem julgar. Ela falava de inseguranças profundas, a pressão de ser a bonita, o medo de falhar como eu nunca falhara. Nunca falhara. Bobagem, eu falhar em silêncios, em engolir raiva. Meus pais mudaram mais que todos. Meu pai largou a garagem, abrindo uma pequena oficina de restauração de motos antigas no Lumiar, para consertar o que está quebrado, brincava. Minha mãe expandiu a costura para um ateliê online, vendendo vestidos inspirados em trajes de fado. Eles viajaram juntos para o Algarve, mãos dadas na Praia da Rocha, redescobrindo o amor jovem. Você nos salvou, Ana, disse meu pai uma noite, sob as estrelas de um terraço em Alfama. Salvou. Mas fomos salvos mutuamente, no fogo da verdade. Clara e eu. Não éramos amigas como antes, mas aliadas relutantes. Ela se mudou para um apartamento compartilhado em Porto, trabalhando em design gráfico honesto, namorando um rapaz quieto de Braga que a fazia rir de verdade. Visitava mensalmente, trazendo queijos da Serra da Estrela e histórias de noites de fado no Ribeira. Uma vez, em uma caminhada pelo aqueduto das Águas Livres, ela parou e disse: "Obrigada por não desistir de mim." Desistir. Eu quase desistira 1000 vezes. O clímax veio em dezembro, aniversário da minha mãe. Alugamos uma casa em Cascais, vista para o mar Atlântico agitado, e cozinhamos um banquete, cataplana de marisco fumegante, pastéis de bacalhau crocantes, bolo rei recheado de frutas cristalizadas. Rimos, dançamos ao som de Amália Rodrigues no gramofone antigo, e pela primeira vez, senti a família inteira, não perfeita, mas autêntica, como o vinho verde azedo doce que bebíamos. Naquela noite, na varanda com o vento salgado nos cabelos, Clara e eu ficamos sozinhas. Eu fui o monstro, admitiu ela, voz baixa contra o rugido das ondas. Mas você me ensinou a ser humana. Humana. Aceitei o elogio, e o perdão veio não como um raio, mas como a maré subindo devagar, cobrindo as areias da raiva. Agora, aos 29, olho para o tejo da minha varanda em Alcântara e vejo não cicatrizes, mas mapas, linhas que me levaram aqui. A vingança me deu a verdade, a liberdade. Meus pais protegem mais equilibrado agora, claramente menos, e eu? Eu conto histórias que curam, não só ferem. Lisboa pulsa ao meu redor, eterna e resiliente, como nós. E se a mentira voltar? Bem, eu sei agora, a verdade não é uma lâmina, é uma âncora, firme no fundo do mar. Fim.